Se você acha que a suplementação é tomar um monte de cápsulas, você está completamente enganado. A verdade é que a base da suplementação, o suplemento essencial para você é justamente aquele que você tem deficiência, aquele nutriente, aquele mineral que você tem deficiência. E hoje a gente vai falar sobre as principais vitaminas e vitaminas mais essenciais, os minerais mais essenciais que eu vejo na minha clínica e em vários outros profissionais veem também, onde a maioria das pessoas tem falha. E por isso, daquele cansaço, daquela inflamação crônica, daquela deficiência nutricional, fadiga e até mesmo dificuldade no emagrecimento. Se você não me conhece, eu sou Emily Guerra, nutricionista funcional e integrativa. E aqui nesse canal a gente fala sobre saúde, nutrição, epigenética, saúde da mulher. E se você quer ficar por dentro de tudo isso, continue aqui comigo. Toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo. Vamos começar falando sobre as vitaminas lipossolúveis. São as vitaminas gordurosas. A maioria das pessoas que tem alguma dificuldade ali na parte da BI, que tem a dificuldade na digestão de gorduras, normalmente tem deficiências nesses tipos de vitaminas, como por exemplo a vitamina D, vitamina A, vitamina E e vitamina K. O ponto mais importante é você avaliar os seus exames de sangue se estão em níveis adequados. Como, por exemplo, a vitamina D, o ideal é que ela esteja em 60, até um pouco acima, é aceitável. E a suplementação de vitamina D, ela vai variar bastante, de 2.000 ml até 10.000 ml, até mais em doses terapêuticas. Mas aí é aquilo, vai depender da quantidade que você precisa. Então vale a pena você avaliar os seus níveis de vitamina D. A vitamina D é muito importante porque ela regula o nosso sistema imunitário. Além disso, ela participa da função de vários receptores, inclusive daquele da glicose, reduzindo a resistência à insulina. Então, pessoas que têm deficiência da vitamina D normalmente têm resistência à insulina. E a resistência à insulina, ela traz vários malefícios na nossa saúde, e uma delas, que às vezes você nem sabe, é justamente aquela gordura abdominal, dificuldade de perder peso. Pois é, então vale a pena você avaliar os seus níveis de vitamina D. Outra vitamina gordurosa que é importante avaliar é a vitamina A. A vitamina A, normalmente quem faz uma alimentação animal-based, que gosta de comer fígado, gosta de comer vísceras, normalmente não se tem deficiência. Às vezes já está até em um nível elevado, em um nível bom, adequado. Mas caso você precise de vitamina A vitamina A ela é essencial para a regulação dos nossos hormônios, é essencial para a saúde da nossa pele e para a nossa saúde em geral também. Aí a suplementação, a dose de suplementação também vai variar, mas fica ali numa dose de 2.000 ml. A vitamina K, a K2, ela atua juntamente com a vitamina D. Lembrando que a vitamina D, a gente fala que ela é uma vitamina, mas ela é na verdade um hormônio. Mas ela foi classificada aqui junto das vitaminas, então a gente acaba incluindo ela aqui. A vitamina K2 ou K2, como é chamada aqui em Portugal, ela é muito importante para a nossa imunidade também, para a saúde da nossa pele. Muitas pessoas costumam falar que ela é a vitamina da beleza, porque justamente ela atua nessa parte da pele, mas ela vai atuar junto com a vitamina D, direcionando o nosso ossos, direcionando o cálcio, a atuação do cálcio, não deixando ele acumular nas artérias e levando ele justamente para onde ele tem que ir. Normalmente a suplementação de vitamina K2 pode variar entre 80, 90 ou até 120 microgramas. A vitamina E, ele é um ótimo antioxidante. E a gente consegue ele na alimentação, no azeite, em alguns alimentos gordurosos. Ele é muito interessante, mas algumas pessoas às vezes ainda têm a deficiência da vitamina E. E a suplementação vale a pena sendo adicionado mais ou menos uns 400 UIs. E aí você me pergunta, mas eu vou precisar tomar tudo isso? Não. Por isso da importância de você avaliar o seu exame de sangue qual você tem a maior necessidade. Desses 4 que eu falei aqui, onde eu vejo que as pessoas têm mais deficiência é justamente da vitamina D. E quando a gente suplementa a vitamina D, a gente tem que suplementar também a K2. Então você avaliando no seu exame de sangue os seus níveis de vitamina D, você já sabe, se você precisar suplementar a vitamina D, você vai botar a K2 também. Depois, uma outra vitamina que tem muita deficiência é a vitamina A. Mas aquilo, se você já tem uma alimentação animal-based, provavelmente você não tem. Agora vamos falar sobre alguns minerais. Sem esses minerais, o nosso corpo não vai funcionar de maneira adequada. E é muito comum você ter deficiência nesse daqui que eu vou falar pra você. Mas primeiro, você está gostando desse vídeo, então já deixa o seu like e partilha com aquela pessoa que você tenha certeza que vai se beneficiar com esse conteúdo. Toda quarta-feira eu sempre trago uma informação aqui de valor para você ser protagonista da sua saúde aí na sua casa. Então vamos continuar? O zinco é um dos minerais mais importantes para o nosso corpo, principalmente para a nossa imunidade e para o nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo, a gente sabe que cerca de 70% da nossa imunidade está
ali, nesse local. Então, por isso que atua em conjunto. O zinco vai ser muito importante para a imunidade e também para a parte intestinal. Inclusive, pessoas que têm alguma queixa ali na parte do estômago, têm dificuldade na digestão, muitas das vezes é por deficiência de zinco. O zinco também ajuda na regeneração celular, na regeneração das células ali do intestino. Outra coisa interessante sobre o zinco é na saúde masculina. Muitas das vezes, quando a gente pensa em fertilização, em se ter um bebê, em se engravidar, a gente olha muito para a saúde da mulher. Claro, a saúde da mulher é muito importante, mas o homem também tem a sua importância. E um homem que tem deficiência de zinco, muitas das vezes a qualidade do seu esperma não vai ser muito boa, não vai ter uma qualidade muito boa. Então, a motilidade do esperma não vai estar muito bom. Outro mineral essencial e que tem muita deficiência é o magnésio. Principalmente aquelas mulheres que já têm queixa de intestino constipado, obstipado, como é chamado aqui em Portugal, porque o magnésio ele vai participar da parte da motilidade muscular. E aí essas mulheres, não são mulheres, homens também, que têm deficiência de magnésio, pode ter essa contração do músculo intestinal não acontecendo de forma adequada, por isso da obstipação. Então a suplementação de magnésio ela vai variar bastante, mas normalmente é numa média de 400 miligramas. Fica ali entre 200 e 400 miligramas até 500 miligramas, mas o importante na suplementação de magnésio é você colocar o magnésio quelado, que pode ser bisglicinado, pode ser um magnésio citrado, porque o magnésio junto com o óxido, ele não absorve muito bem. Então, sempre avalie a forma desse magnésio quando você for suplementar. E você pode avaliar também com seus exames de sangue. Normalmente o magnésio ali nos exames de sangue tem que estar acima de 2,2, então sempre avalie, preste atenção nessa parte. Outro mineral que é muito importante é o selênio. Ele é tão importante que ele atua na parte da conversão de T4 para T3, que são aqueles hormônios da tireoide, que são importantíssimos. Inclusive, a gente já tem vídeo falando aqui sobre a tireoide, tem uns vídeos falando sobre o hipotireoidismo, e o selênio está lá no meio. O selênio ele atua também como uma proteção antioxidante ali para a nossa tireoide, para a nossa glândula, mas não só para ela, para várias atuações ali no nosso corpo. E a suplementação também vai variar entre 100 a 200 microgramas. E você pode avaliar também nos seus níveis sanguíneos. Tem que estar um pouquinho próximo ali do máximo. Se você pegar aquela referência, você já sabe, né, que aquela referência lá no laboratório é uma referência populacional, é uma base populacional, então ali engloba pessoas que têm ali quase uma deficiência, pessoas que não são tão saudáveis assim, de pessoas saudáveis, então aquela referência é muito ampla. A gente não quer ser pouco saudável, a gente quer em níveis ideais para você estar realmente com o seu corpo funcionando de maneira adequada. Então o que você vai avaliar na avaliação do selênio é que você tem que estar pelo menos, a gente fala que é no terceiro quartil, você divide essa referência ali e você tem que estar ali naquela parte última, quase no máximo do valor de referência, principalmente de selênio, porque o selênio a gente usa bastante. E como eu falei, para a função tireoidiana, ela é muito importante. E os hormônios da tireoide atuam em várias áreas do nosso corpo. Um outro mineral pouco falado é o iodeto. Poucas pessoas falam sobre ele com profundidade. Por quê? Porque se tem muito impasse ainda na literatura. Tem pessoas que são contra, tem pessoas que têm receio, tem muitos estudos enviesados. Então depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre o iodo, mas eu quero trazer uma breve introdução sobre ele aqui, porque ele é muito importante. Por quê? Porque ele atua também na parte da tireoide. Para a produção dos nossos hormônios tireoidianos, a gente precisa de iodo. Nosso hormônio da tireoide, o T4 que a tireoide produz, é uma molécula de tirosina com 4 moléculas de iodo. Então, para você ter noção do quanto iodo é importante e da importância da gente não ter deficiência nesse mineral. E é muito comum se ter, tá? Uma coisa interessante sobre o iodo é que o Dr. Lugol, que foi ele que descobriu aqui a parte do Lugol, é tanto que foi ele que inventou a fórmula Lugol. Ele fez um estudo avaliando o porquê das pessoas orientais não terem problemas na tireoide, não terem cistos, o porquê deles serem mais saudáveis nessa parte. E aí, avaliando, procurando, estudando sobre isso, ele percebeu que a dosagem de iodo era um pouco mais elevada na alimentação deles, porque eles consumiam algas, consumiam fontes de iodo. E aí ele começou a estudar de forma mais profunda da importância do iodo. E hoje a gente tem vários estudos aí falando, e a gente já sabe que não é só a nossa tireoide que precisa desse iodo, mas a nossa pele, vários outros órgãos, o nosso útero,
precisa de dosagem de iodo. E aquela dosagem recomendada na literatura antiga, na convencional, ela é baseada na doença do bócio. Então, para você evitar que se tenha bócio, você adiciona aquela dosagemzinha ali recomendada nesses estudos, para se evitar o bócio. Mas a verdade é que a gente não precisa só aqui na tireoide, a gente precisa de iodo em todas as partes do nosso corpo. Então a dosagem acaba aumentando um pouquinho. Inclusive, muitos profissionais, inclusive eu, recomendam a utilização de Lugol, uma gotinha, 2 gotinhas ali de manhã. Só que, para adicionar o Lugol, para adicionar uma boa dosagem de iodo, você precisa estar com todas as suas outras vitaminas em dia. E aquelas pessoas que, ao suplementar o Lugol, tiveram algum malefício, tiveram alguma piora, tiveram algum malefício na saúde, provavelmente elas tinham deficiências, principalmente da parte do ferro, principalmente na parte do selênio, do zinco, do magnésio, que são aqueles minerais muito importantes para a saúde da nossa tireoide. Por isso que é muito importante, antes de você suplementar com iodo, antes de você adicionar o Lugol, avalie todas as suas outras vitaminas. Inclusive, eu tô falando aqui sobre suplementação para você ter uma maior consciência. Mas o mais importante é você ter um acompanhamento nutricional. Não precisa ter um acompanhamento nutricional pelo resto da vida. Você pode fazer uma consulta pontual para você só avaliar ali como é que você tá de saúde, como é que você tá nos seus níveis de vitaminas, como é que você tá, como está a sua saúde realmente. E aí, pelo menos, você vai ter um chão, uma base personalizada, algo individual para você. Você não vai ficar perdido por aí. Mas continue aqui comigo para você ir entendendo a importância desses minerais, a importância dessas vitaminas para a sua saúde. Agora vamos entrar num bloco de vitaminas que 80% a 90% das pessoas têm deficiência, que é o complexo B. O complexo B, o próprio nome já diz que são vários tipos de vitaminas aqui dentro desse complexo. As principais são a B9, que é o folato. Normalmente as mulheres adicionam essa suplementação de ácido fólico na gestação ou na preparação para gestar. Só que a gente já sabe que a fórmula ideal não é o ácido fólico, mas o metilfolato, porque ela já está numa forma ativa para o nosso corpo e a forma do nosso corpo vai melhor utilizar essa vitamina. E a suplementação de B9 também vai variar bastante, mas fica ali entre 4 microgramas até 2 ou até 5 miligramas. Então tem uma variação bem grande, depende da quantidade que você precisa, depende da sua fase, se você está gestante, se você está amamentando, se você está fazendo tratamento para fertilização. Mas a base ficaria mais ou menos ali em 400 microgramas na sua suplementação base de manutenção. Mas avalie nos seus exames de sangue. Outra vitamina do complexo B muito importante é a vitamina B12. Provavelmente você já ouviu falar da vitamina B12, que ela é muito importante para a parte cognitiva, para nossas sinapses. E muitas das vezes aquelas pessoas que sentem aquela nuvem, como se o pensamento sumisse, como as suas lembranças sumissem. Normalmente essas pessoas têm deficiência de B12. E aí você já deve ter ouvido falar sobre isso, não é? Mas a suplementação de B12 é importante ser suplementada na fórmula de metilcobalamina. Essa fórmula é uma forma melhor utilizada no nosso corpo, porque ela vai entrar diretamente na ação onde ela tem que agir de forma adequada. Aí a suplementação também vai variar de 400 microgramas até 2 miligramas. A vitamina B6 também é muito importante para essa parte de neurotransmissores, do nosso humor, até mesmo TPM, sono. E a suplementação dela geralmente é em 50 miligramas e é importante a gente avaliar essa vitamina nos exames de sangue. As vitaminas do complexo B são variadas. Tem a B1, tem a B2, tem várias. No entanto, essas são as mais estudadas, são as mais avaliadas e são aquelas que a gente normalmente pede nas análises de sangue. E aí, dependendo de cada pessoa, às vezes a gente adiciona um pouco mais de uma, um pouco mais de outra. Adicionamos ali a tiamina, a colina, as outras vitaminas desse complexo B, dependendo aí de cada pessoa. Por isso, a importância da avaliação individual. Mas, de forma geral, essas 3 são as básicas, a base dessas vitaminas do complexo B. Uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre essas vitaminas do complexo B são os sintomas das pessoas que têm deficiência delas. Como, por exemplo, a fadiga, aquela fadiga extrema, às vezes ficou aquele cansaço mesmo muscular, parece tem aquele peso nas costas, parece que a pessoa está sempre se arrastando. Normalmente é pela baixa de vitamina B12, mas pode ser por qualquer uma outra delas. A base da B12 é bem característica nessa parte da fadiga muscular, da fadiga até mental. A ansiedade, queda de cabelo, dificuldade cognitiva, dificuldade de manter o foco, dificuldade de concentração, até mesmo a parte do emagrecimento, da inflamação,
Quando a gente tem abaixo dessas vitaminas, a gente começa a ter acumulado no nosso corpo uma substância chamada homocisteína. Essa homocisteína, ela é inflamatória para o nosso corpo, não só para o nosso corpo, mas para os nossos vasos sanguíneos, para a nossa corrente sanguínea. Inclusive, é um marcador para problemas cardiovasculares. Então, é necessário avaliar também o nível de homocisteína. Se você tem um nível elevado de homocisteína, acima de 8, tem pessoas às vezes que tem 15, tem 20 homocisteína, é muito importante você suplementar com a B12, com a B9, com vitaminas do complexo B, para você reduzir essa substância, reduzir esse resíduo de homocisteína no seu corpo. Agora, saindo da parte das vitaminas e minerais, vamos entrar aqui numa gordura que ela é muito importante, que é o ômega 3. O ômega 3, normalmente, a gente tem sim deficiência. E ela é muito importante para a nossa saúde cerebral, para a nossa saúde celular. Afinal de contas, as nossas células, elas são englobadas por gordura. E essas gorduras, elas têm que ser de qualidade, tem que ter ali ômega 3, minha filha. Tem que ter uma adição de gordura saudável que vem da alimentação. E o nosso cérebro também precisa de gordura, afinal de contas ele é moldado ali, parte do nosso cérebro, grande parte do nosso cérebro que tem água, mas também tem gordura. E essa gordura tem que ser de qualidade. E o ômega 3 é um tipo de gordura essencial para o nosso corpo. E na alimentação, será que a gente adiciona doses adequadas de ômega 3? Quando a gente vai avaliar, a gente não consegue adicionar na alimentação boas doses de ômega 3. Se você consumisse pelo menos 3 vezes na semana sardinha, você poderia ter uma boa dosagem no seu corpo. No entanto, isso quase não acontece, não é? Então a suplementação é muito importante, ter pelo menos 1 grama de ômega 3. Mas aí você tem que avaliar se tem o EPA e DHA em doses adequadas para formar 1 grama. A gente também tem vídeo aqui falando sobre suplementação, explicando como escolher esses suplementos e escolher os melhores no mercado, porque a gente sabe que tem uma variação muito grande, até mesmo de preço, de valor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo para depois, quando você terminar de ver aqui, você ir lá e conferir realmente para você não errar no momento que você for comprar o seu suplemento. E aí, dessas vitaminas, desses minerais, de tudo isso que a gente falou aqui, será que é importante tomar todas essas vitaminas? Será que eu tenho que tomar tudo isso? Elas são importantes, seria interessante sim suplementar, mas mais que adicionar elas, todas elas de uma vez, é ver se você realmente tem necessidade, se você realmente precisa disso tudo. E aí você tem que fazer a avaliação no seu exame de sangue. Eu falo que pelo menos uma vez no ano a gente precisa avaliar nos nossos exames de sangue, ou até mesmo melhor, de 6 em 6 meses. Mas se você conseguir pelo menos uma vez no ano avaliar os níveis de vitaminas no seu sangue, seria muito interessante, minerais também. Seria importantíssimo, porque a gente sabe que na alimentação, hoje em dia, na alimentação a gente não consegue adquirir tudo isso de forma eficiente. Infelizmente, os alimentos, eles não têm mais uma quantidade adequada, uma quantidade boa de nutrientes e vitaminas como se tinha antigamente, por conta da agricultura ser mais rápida, se adicionar muitos fertilizantes, agrotóxicos, para também aumentar essa produção de alimentos. E o solo hoje em dia não é mais rico em nutrientes e vitaminas e minerais como antigamente. Até mesmo o padrão da nossa alimentação mudou totalmente. Muitas pessoas às vezes quase nem adicionam comida de verdade no seu dia a dia. E aí também entra uma questão que eu quero falar com você, que não adianta só suplementar, você precisa adicionar na sua rotina uma alimentação realmente saudável, com comida de verdade. Até porque se você ficar adicionando comidas ultraprocessadas, ricos em açúcar, ricos em gorduras ruins, o seu intestino não vai estar saudável e não vai conseguir absorver todo esse suplemento que você vai adicionar. O seu intestino precisa estar saudável para absorver tudo direitinho. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários quais as vitaminas que você já está tomando, quais as vitaminas que você já adiciona e já suplementa. Eu vou ter o gosto de responder as suas dúvidas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.